e que o Senhor possa abençoar a vida espiritual da sua igreja, de cada ovelha sua, Senhor. E eu te peço agora também, abençoa a tua palavra, que o teu Espírito, Deus, possa estar realmente falando aos nossos corações. Abençoa, Senhor, em nome do seu Filho. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 15. Efésios 1, de 15 a 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, o ser humano, ele é carnal e terreno. Carnal e terreno. O cristão é espiritual e celestial. Agora, dentro dele, infelizmente, ainda habita a carne e a terra. Mas ele é espiritual e celestial. A grande batalha do cristão é deixar o carnal e terreno e viver o espiritual e celestial. Se você observar as cartas, tanto essa quanto as outras cartas do Novo Testamento, pouco se fala a respeito das coisas terrenas. O foco é todo nas coisas espirituais e celestiais. Paulo começa esse capítulo dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, ele não falou de bênçãos materiais e nem de lugares terrenos, mas de bênçãos espirituais, lugares celestiais. Quando você repara as orações dos apóstolos, você vê também que eles não costumam orar por coisas terrenas e materiais. Não que seja errado isso, mas o foco deles está naquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo fala aqui sobre três coisas que nós devemos estar visualizando espiritualmente. Três coisas que nós temos e que muitas vezes nós não percebemos e devemos ter em nossa mente. A primeira é o chamado incomparável que nós recebemos. Veja o verso 18. Lá no meio do verso 18, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. As palavras às vezes nos enganam. Vocação aqui não quer dizer aquela predisposição natural que uma pessoa tem para alguma coisa. Ah, minha vocação é medicina. Ah, minha vocação é o magistério.
Tem nada a ver com isso essa palavra aqui. Vocação aqui significa chamado. Chamado. Então o apóstolo quer que nós vejamos qual a esperança do nosso chamado. Deus nos chamou. Todo aquele que é cristão foi chamado por Deus, foi atraído por Deus. E o apóstolo quer que a gente entenda a esperança desse nosso chamado. Muitas pessoas são chamadas para algumas coisas importantes. Um é chamado para preencher uma vaga numa empresa importante, o outro é chamado porque passou num concurso. Mas aqui ele fala da esperança do chamado. O chamado pelo qual Deus lhe atraiu foi um chamado para a esperança. O cristão deve estar meditando que ele foi chamado para ser santo, que ele foi chamado para pertencer a Cristo, que ele foi chamado para andar com Deus, que ele foi chamado para viver uma vida na presença do Senhor, uma vida vitoriosa, e ele foi chamado para a glória, foi chamado para habitar eternamente com Deus, foi chamado para ressuscitar. A esperança do seu chamado, o chamado de Deus é para uma grande esperança, e a gente deve pensar sobre isso, a excelência desse chamado. É um chamado incomparável. Em segundo lugar, ele fala que nós precisamos pensar a respeito das riquezas inesgotáveis que Deus nos concedeu. Veja o verso 18 ainda, lá no final. Para que saibais, lá no final, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, ele quer que a gente medite na riqueza inesgotável que Deus nos deu através de uma herança eterna. Hoje nós somos pobres, não temos quase nada que é nosso, mas um dia nós herdaremos tudo aquilo que pertence a Cristo. Todo o universo, diz Paulo, será nosso. As riquezas do nosso chamado. Eu amo um versículo em Colossenses, vê se você puder, abre aí, 2 livros depois, Colossenses capítulo 1, que é um versículo assim que me espanta muito, verso 12, Colossenses 1, 12, ele diz que o cristão é alguém que deve estar sempre dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Que texto maravilhoso! Diz que a gente deve agradecer a Deus porque Ele nos tornou capazes, idôneos aqui é capacitados, Ele nos capacitou a participar da herança. Que herança? Dos santos. Onde? Na luz. Então, se você é um cristão, você é uma pessoa que tem um certo senso de humildade. E quando a Bíblia diz que você vai se assentar com Abraão, Isaque e Jacó, que os santos que estão na luz, que hoje foram aperfeiçoados, você fará parte desse povo, você vai partilhar com eles a herança, você vai estar junto dos santos, você sendo um santo, mas ainda um pecador, vai estar junto lá na glória com os santos, aperfeiçoados, você mesmo será aperfeiçoado. Paulo está dizendo, você precisa entender a riqueza disso, volta lá em Efésios 1, 18, lá no final, você precisa saber as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você precisa meditar, entender, compreender o quão rico você é. Deus te deu todas as riquezas do universo e serão todas suas. Você terá uma plena felicidade, satisfação, contentamento
quando essa herança vier às tuas mãos. Você é um herdeiro. Já reparou que as pessoas, quando têm alguma herança para receber, elas ficam entusiasmadas, né? Poxa, ano tal vou receber tantos mil, e quando, não quero que aconteça, mas quando o meu avô, por exemplo, falecer, eu vou receber uma herança de tanto e tanto. Você tem uma herança inigualável, incomparável, reservada no céu para você mesmo. Então Ele quer que a gente saiba nosso incomparável chamado, nossa riqueza inesgotável, tudo isso é para o futuro, reparou? Apesar de que tem uma parcela já aqui na terra, mas o foco é o futuro, o foco é lá em cima. Agora Ele vai falar de algo terreno, algo que está aqui atualmente em nós e para o nosso presente. Nós precisamos meditar no extremo poder, no poder ilimitado que reside em nós. E eu creio que isso é algo que quase não passa pela cabeça do cristão. Mas veja só o verso 19. Paulo quer que a gente saiba qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ele quer que a gente saiba como um poder, vamos dizer assim, ilimitado, todo-poderoso, reside dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E aí ele fala, para exemplificar a força desse poder, ele fala que Deus deu um exemplo desse poder. Qual foi esse exemplo? Verso 20. Esse poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Veja, Deus exerceu um poder extraordinário ao ressuscitar o seu Filho dos mortos, ao levar o seu Filho para a glória celestial, ao exaltar o seu Filho sobre todas as coisas e ao colocar o seu Filho supremo sobre tudo e ao constituir o seu Filho como cabeça da igreja. Esse poder que fez tudo isso habita em você. E o interessante é isso, que nós nos sentimos fracos, frágeis, muitas vezes porque não meditamos nesse poder. Não é nosso, é de Deus, mas está em nós, operando, ele fala, segundo a operação da força do seu poder. Verso 19, ele fala que esse poder está sobre nós, os que cremos, e segundo a operação da força do seu poder, quer dizer, esse Deus que operou em Cristo, o exaltando, é o mesmo Deus que opera em nós. Cristo ressuscitou, Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, pelo poder de Deus. Cristo foi assunto aos céus, nós também subiremos aos céus. Cristo foi exaltado, nós também seremos exaltados. Quando a noiva de Cristo se reunir com seu noivo na glória. Então Paulo está querendo que a gente entenda o poder que há em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você precisa entender isso e distinguir isso. Ver como Deus tem manifestado o poder dele em você. Você é fraco? É. Frágil? Sim. Mas o Todo-Poderoso está em você. Não há o que temer. Não há possibilidade de derrota.
e fracasso. Deus não pode perder. Deus sempre vence. Então, irmãos, veja, chamado incomparável, riquezas inesgotáveis e poder ilimitado. Essas são as três coisas que o apóstolo deseja que nós entendamos, que nós saibamos. E o que o cristão precisa para entender isso? Porque a verdade é que uma boa parcela dos cristãos não entende nada sobre isso. O cristão só entende quando ele tem dinheiro no bolso, quando ele está muito alegre, quando está muito feliz, quando coisas que ele gosta acontecem, quando é só vitória, aí ele entende, Deus está comigo. Mas quando ele está preso, como o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta, quando ele está sem dinheiro, ou doente, ou com problemas, ele não consegue entender, nem quando tem ou quando não tem, ele não consegue compreender essas coisas. Esperança do meu chamado, riquezas inesgotáveis, poder ilimitado. E o que ele precisa? Veja o verso 17, irmãos. Paulo fala aqui de três, aliás, que são necessários. Ele fala no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. No verso 18, iluminados os vossos olhos. Então nós temos aqui 4 elementos. O primeiro eu gostaria de mudar aqui, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Não é uma tradução errada, mas a tradução de todas as outras Bíblias é melhor, porque diz assim: vos dê o espírito de sabedoria, aliás, nos dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Então seriam 3 elementos aqui: sabedoria, que é a arte de saber aplicar aquilo que você aprende, e a sabedoria aqui é divina. Revelação, que é o descobrimento das coisas de Deus ao seu entendimento. Revelação, quando você percebe as coisas. E o conhecimento aqui dele, o conhecimento de Deus. E aqui o conhecimento é um conhecimento experimental, não é só um conhecimento teórico, mas é um conhecimento de você ter comunhão com Deus e discernir a ação dele na sua vida. Então, para que a gente entenda tudo que Deus tem dado e tem feito por nós, a gente precisa de sabedoria, revelação e conhecimento. E aí ele fala mais no verso 18, e iluminação. Os olhos do seu coração, do seu entendimento, da sua mente, precisam estar iluminados, precisam de luz. Então você entende que a própria Bíblia explica, se você ler 1 Coríntios capítulo 2, você vai ver isso, a própria Bíblia explica que o que nós acreditamos por revelação de Deus. E que se nós nos apegamos mais a essas coisas, é por causa da revelação, da sabedoria, do conhecimento e da iluminação. Essas coisas que o incrédulo não tem. Essas coisas que às vezes o cristão normal, mediano, não tem numa medida adequada. Então veja se você está entendendo o que eu estou falando. Nós precisamos de entender o chamado incomparável, as riquezas inesgotáveis e o poder ilimitado. Mas para isso a gente precisa ter sabedoria, revelação do Espírito Santo. O Espírito aqui está em letra minúscula, querendo dizer que é o Espírito que nós temos de sabedoria, mas a melhor tradução realmente é o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria. Então nós precisamos, para entender o que nós somos e temos, de sabedoria, revelação, conhecimento e iluminação. E saber as coisas, veja o verso 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, quer dizer, para que vocês saibam essas coisas.
E eu estava tentando explicar para uma pessoa que não é cristã essa questão do saber, do conhecimento. É até difícil explicar, irmão. Mas uma coisa é saber teoricamente. Para que vocês saibam, existem teólogos na história da igreja, existiram, devem existir ainda, que discutiam teologia com charuto na boca e um copo de uísque. Então você nota que eram pessoas que tinham um saber, tinham um conhecimento que não era experimental, não era real. Então não pode ser apenas uma teoria, embora a teoria seja importante, mas tem que ser uma realidade. Você precisa saber. E é difícil explicar isso com palavras, mas uma pessoa pode ler assim: só Jesus Cristo salva, e olhar assim e falar: só Jesus Cristo salva. Tá bom, acredito, só Jesus Cristo salva. Mas isso é teoria. Quando ela recebe a revelação, o conhecimento, a iluminação, a sabedoria, ela diz: só Jesus Cristo salva. E aplica isso à sua vida. Eu espero que você esteja entendendo. O entender é a grande dificuldade, né? Eu espero que você esteja entendendo o que a gente precisa saber e o que a gente precisa para saber. Resumindo o que Paulo está dizendo, a gente precisa de Deus para ter esse conhecimento, esse entendimento, para que esse entendimento e essa sabedoria cresçam, para que sejam reais em nossa vida. Precisamos de Deus. O cristianismo, irmão, não é uma religião humana, é divina. Ninguém se torna cristão sem que o poder do Altíssimo tenha atuado em sua alma. Ninguém decide ser cristão. A partir de agora eu serei cristão, hein? Não. Quando uma pessoa se volta para Deus em salvação, é porque o Deus Todo-Poderoso agiu por meio do seu Espírito. Agora, você viu que saber sobre a herança é muito bom, o chamado e o poder é muito bom, você quer isso. Você viu que precisa de sabedoria, de revelação, de entendimento, conhecimento, luz. E agora? Você pode perguntar: como ter isso? Eu sou um cristão que não entende muita coisa, que não percebe muita coisa. Como é que eu posso ter essas coisas como mais reais na minha vida? O apóstolo explica. Principalmente por meio da oração. Por que eu falo isso? Porque ele faz isso. Olha o verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu não paro de agradecer a Deus por vocês. E eu quero falar aqui para você, irmão, agradeça a Deus. Tem 34 membros aqui, são 90, tem 34, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por um. Sempre agradeça a Deus. Graças a Deus vocês estão aqui. Então, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quer dizer, toda vez que eu oro, eu me lembro de vocês. E qual é a oração que eu faço? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e tal, e vai e fala de tudo que nós já falamos. Veja bem, raciocine comigo, você e eu, que muitas vezes achamos que oração não adianta. Não é isso que a gente pensa lá no íntimo às vezes? Eu já orei. Paulo ora pela igreja de Éfeso, pedindo a revelação, a sabedoria, a luz. E se ele ora pedindo essas coisas, ele era um especialista na fé, meus irmãos. Nós estamos falando talvez o maior homem do Novo Testamento depois de Cristo.
ele ora para que Deus dê isso. Então o que você tem que fazer? A mesma coisa. Senhor, eu ouvi lá sobre o chamado, sobre a herança, sobre o poder que há em mim, mas eu não entendo bem essas coisas. Para mim essas coisas não são muito reais. O que você tem que fazer? Fala com Deus, que é o dono da revelação, o Senhor da sabedoria. Fala com Ele: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, me dá visão espiritual. Vocês acham que esses especialistas nas Escrituras, em todos os séculos, eu estou sempre lendo eles, vocês acham que eles adquiriram esse conhecimento como? Eram homens de Deus que se debruçavam sobre as Escrituras diariamente, por horas, e oravam. Sabe por que às vezes a sua leitura bíblica não tem sentido, não tem proveito algum? Porque você não ora. Nós vivemos a nossa vida muitas vezes sem a dependência de Deus, vivendo nossas vidas. Somos muito espertos, muito inteligentes, muito sábios e podemos nos virar por nós mesmos. Não. Precisamos orar. Se você não está querendo saber nada a respeito do chamado, da herança ou do poder, você começa orando assim: Senhor, por favor, eu tenho vivido uma vida terrena, eu só estou preocupado com as coisas materiais, eu não tenho nenhum interesse por essas coisas espirituais. Me dá esse interesse, me dá esse desejo, me dá esse apetite. Depois que você sentir que começou a ter isso, você começa a orar: Senhor, mais luz, sabedoria, revelação, me mostra o significado desse texto, me mostra o significado das tuas promessas, me mostra a tua realidade. Eu quero te conhecer experimentalmente. Eu quero falar como Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos espirituais iluminados. A gente precisa orar. A gente precisa orar por nós e pela igreja, nossos irmãos. Por que os nossos irmãos faltam tanto à igreja? Por que muitas vezes não há entusiasmo na fé cristã? Porque os olhos não estão iluminados. Porque a revelação não está sendo entregue. E a revelação aqui, irmão, é bíblica. Oração. Você está satisfeito com o conhecimento que você tem de Deus? Ou você gostaria de crescer? Precisa orar. Mas orar com fé. Orar que quando você pede, Deus está te ouvindo. E que você está pedindo uma coisa agradável a Ele, Ele vai te responder positivamente. Nenhuma sabedoria foi dada a nenhum homem sem que ele orasse, sem que ele trabalhasse. Porque a outra coisa que é extremamente necessária para que nossa visão seja ampliada é a Escritura. Orar sem Bíblia não significa muita coisa. Você vai orar e não vai ler Bíblia. Qual a revelação que você vai receber? Muitas vezes satânica. Outras vezes a revelação da sua própria cabeça. Quantos cristãos são assim? Não, eu penso que, eu acho que, eu vejo que, mas não está em nada na Escritura, mas a Escritura diz o contrário, mas a pessoa acha que ela é sábia, que ela tem entendimento, quando devia orar e examinar a Escritura. Nós estamos vivendo uma crise bíblica na igreja moderna. Ninguém quer Bíblia, só quer Bíblia para usar ela como um trampolim para os seus desejos. Só isso. A Bíblia, ela é levada para a igreja para a pessoa escolher um versículo a esmo e trazer uma promessa maravilhosa para cada um. Promessa muitas vezes falsa. Eu vou repetir para a gente encerrar. Irmão, uma coisa que a gente precisa demais dentro da igreja é receber as mensagens e procurar guardá-las.
No tempo dos puritanos, os pais ouviam as mensagens com a família, depois iam para casa e o pai de família pregava de novo, dentro de casa. Meus filhos, reúnam-se aqui, minha esposa, vocês viram o que o pastor falou lá hoje, ele falou isso, sobre aquilo, sobre aquilo. A gente pega o que é falado aqui e a gente, quando chega, bota o pé na calçada da nossa casa, já esquecemos tudo. Então veja, o que Deus está falando comigo e com você? Que eu preciso principalmente estar focado e desfrutando do chamado que eu tenho, da herança que eu já recebi e vou receber por completo, e do poder que há em mim. Eu preciso ter isso como realidade. Para que eu tenha isso como realidade, não é humanamente que isso se resolve. Eu preciso da sabedoria, da revelação, do conhecimento e da luz divinas. Preciso saber por meio de revelação. Então eu tenho que depender de Deus. E para que isso chegue a mim, eu preciso de oração. Preciso pedir essas coisas. Preciso clamar por essas coisas. E aí sim, eu vou ser um cristão vibrante, alegre, perseverante, entusiasmado, porque afinal de contas, eu recebi um chamado excelente, eu recebi uma herança incalculável, e o poder ilimitado do Criador está em mim. Já pensou? Mas isso tem que sair do papel e entrar no seu coração, de tal maneira que você estremeça de alegria, de entusiasmo, de emoção, pelo que é real na sua vida. Não teoria apenas, mas prática, realidade. Você percebe a grandiosidade do que Deus fez por você? Você entende o futuro maravilhoso que o aguarda? Você compreende o imenso poder que há em você? Eu tenho, irmãos, quase certeza, como eu digo, eu não sou Deus, mas quando eu percebo a vida das ovelhas e o andar da igreja, são poucas as pessoas que, pela graça de Deus, conseguem viver nessa esfera espiritual. A maioria é pego e dominado pelo terreno, pelo carnal, pelo mundo. Tanto assim que se eu trouxesse esse tipo de pregação aqui para 99% das igrejas do Brasil, as pessoas me olhariam... Dá para chamar outro pregador aí? Pai, tira esse cara daí, o que ele está falando? Estou entendendo nada, rapaz. Traz alguma coisa para agora, para cá, uma coisa prática. Para quê? Tu quer mais prático do que isso? Não existe. Mas as pessoas vivem segundo os padrões mundanos, não segundo aquilo que é espiritual. Ore, irmão, ore, peça a Deus que se manifeste a você, leia a sua palavra, peça crescimento, profundidade, para que então você seja um cristão com C maiúsculo, para que então Deus possa te usar para compartilhar essas coisas grandiosas. Pai, nós só podemos te pedir que nos dê o espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de iluminação. Abre os nossos olhos, queremos te ver, queremos te conhecer, queremos entender o espiritual, aquilo que é invisível, aquilo que ninguém vê. Queremos andar por fé e não por vista. Queremos, como Moisés, ver o invisível.
Ah, Senhor, põe esse desejo em cada um de nós e que possamos ouvir a Sua voz na palavra e buscar a Tua revelação na oração.